Olá, que bom podermos mais uma vez nos reunir. Que bom mais uma vez podemos trocar experiências, né? Ainda que sejam de uma forma não presencial, através aqui dos mecanismos de informática, mas podemos dialogar, podemos conversar, né? Ainda que esse aqui seja um monólogo, eu quero acreditar que aqueles que tiverem contato, né, com esta reflexão poderão experimentar a sensação do contato, né? Isso, óbvio, não pode ser roubado de nós. Nessa semana, estamos diante aí dessa crise, experimentando ainda, quase que já chegando ao final da nossa caminhada, né, do ano com relação aos estudos, né? Boa parte dos senhores que têm contato com essas mensagens sabe da minha profissão, né, como professor. E o que é que eu estive refletindo essa semana, né, ao fechar as notas, né, da segunda etapa, né, restando apenas uma etapa? É que muitos alunos, em virtude dessa pandemia, deixaram de corresponder, né, àquilo que aquilo que deles se esperava, né? Estão lá, fazem parte do livro de chamada, fazem parte, né, das atividades, estão envolvidos pela nossa unidade escolar, né? Mas o comprometimento lentamente deixou de ser uma realidade na vida de muitos deles, né? Ou seja, passaram lentamente a irem se desligando, a fazerem as coisas de uma forma automática, né? Não mais com aquele entusiasmo. E eu estava refletindo isso com relação à nossa vida espiritual também, né? Que é fundamental nós entendermos que corremos ainda riscos, né? No sentido de perdermos, né, aquele nosso compromisso e deixarmos que apenas estejamos envolvidos. A igreja pode nos envolver, mas o comprometimento tem que ser com o reino de Deus. E a palavra compromisso, diferente da palavra envolvido, é uma palavra que vem do latim compromissos, né? E tem a sua significado que é promessa, ou seja, precisa ser cumprida, né? Está inseparável da responsabilidade. Ou seja, quando eu me envolvi com algo, esse envolvimento foi tomando uma dimensão de comprometimento, né? Fazendo com que, a partir desse comprometimento, eu esteja muito além simplesmente desse envolvimento. A palavra envolvimento tem apenas um significado que é não se preocupar, né, com as partes do processo a qual está dentro ou está participando, né? Ou seja, faz o que der, né? Muitos alunos, exatamente nesse sentido, estão fazendo aquilo que dá, né? Ou seja, cumprindo apenas com os ritos dos trabalhos, os ritos, né, da escrita, mas não descendo à profundidade do envolvimento. É claro que na Bíblia temos alguns modelos, e antes de entrarmos no nosso texto, para entendermos muito claramente, né, quando os filisteus, né, dos quais Golias se destacava, afrontavam o povo de Israel, os irmãos de Davi estavam envolvidos, estavam lá, faziam parte daquele projeto. Mas e Davi? Davi não, Davi se comprometeu, ou seja, ele arregaçou as mangas, foi para cima, não se deixou intimidar, né? Ou seja, isso é comprometimento, né? Não é apenas vislumbrar o que está ocorrendo, não é assistir aquilo que está acontecendo, mas é realmente querer transformar a situação. E o texto que nós escolhemos, né, para a nossa meditação é um texto que se encontra no Evangelho, né, de Marcos, lá no capítulo 15, versículo 21,
que eu vou me permitir ler, né, para os irmãos. E assim diz o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Esse texto encontra-se, né, já no momento final de Cristo Jesus, antes da sua crucificação, quando este está carregando a cruz, né, rumo ao Gólgota, né, ou seja, o sofrimento, o peso, a angústia daquela pesada cruz. E a palavra de Deus nos diz então, né, que lá no capítulo 15, versículo 21 de Marcos, né, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que este levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Então, aqui nós temos um modelo de pessoa comum, normal, que estava cumprindo com suas funções do cotidiano, e a palavra de Deus aqui caracteriza esse Simão como Cirineu, ou seja, depois ele acaba até quase que desaparecendo, né, na história bíblica, né? Mas tem uma parte fundamental aqui. Marcos o relata como pai de dois jovens, né, pai de duas pessoas, Alexandre e Rufo, né? E então nós podemos entender e compreender que este Simão era alguém que estava em Jerusalém para cumprir, tá certo, com as suas obrigações religiosas, né? Estamos aqui dentro, né, de um período muito importante no calendário cristão. E aqui, nesse sentido, Simão estava provavelmente em Jerusalém para cumprir com os seus compromissos religiosos no templo. Estava envolvido, portanto, com a religiosidade, né? Ora, e estava, a palavra de Deus nos diz que ele estava vindo do campo, um trabalhador, cansado, óbvio, com certeza, né? E acontece que, de repente, ele se viu envolvido por uma enorme multidão, que estavam assistindo aqueles três homens carregando suas cruzes, né, e, óbvio, com suas placas colocadas sobre eles, dizendo a característica de cada um deles, né? Ora, Simão, então, óbvio, o objetivo dele, de uma maneira bastante clara aqui, ao sair do campo, cansado, era retornar para sua casa, era voltar para o seu lar e continuar, né, a sua vida normalmente. Mas a palavra de Deus aqui diz então que soldados o constrangeram. Constranger tem esse significado de obrigar, impor uma vontade a alguém que de fato não está desejando. Por que ele foi escolhido? Não sabemos. Não sabemos. Os soldados olharam para aquele homem, né, e humanamente o escolheram. Humanamente não entendemos o porquê, né? Diante de tamanha multidão, certamente Simão deve ter perguntado: por que eu, tantos aqui, eu estou aqui suado, sujo, né? Tantos outros aqui poderiam fazer isso, mas por que eu, né? É uma pergunta clássica de alguém que se vê envolvido num projeto no qual ele não desejava, né? Poderiam escolher outro, eu quero ir para casa, né? Mas a palavra de Deus diz que, diante da autoridade dos soldados romanos, Simão Cirineu carregou a cruz, né? E aqui, nesse sentido, poderia simplesmente ter levado a cruz até onde tivessem determinado e cumprido o seu papel, achar-se satisfeito. Pronto, acabei, essa é a minha função, aqui a partir de agora, então, volto, né, para a minha vida normal. Mas a palavra de Deus não nos deixa, né, claro nesse sentido de que Simão simplesmente terminou ali, né, o seu envolvimento com as coisas de Deus. Por quê? Porque certamente, né, nós vamos encontrar essa referência já lida, né, aqui de Simão Pedro, ou melhor dizendo, de Simão Cirineu, de que algo extraordinário aconteceu. Quando Simão Cirineu provavelmente pegou aquela cruz e ajudou Cristo a carregar, certamente
trocaram olhares. Certamente Simão percebeu que ali havia um homem justo e provavelmente se inteirou o porquê que aquele homem estava sendo levado à morte, conduzido à morte ao lado de dois outros, que provavelmente demonstravam através dos seus semblantes, sei lá o que eram realmente fora da lei. Mas não Jesus. Jesus, com o seu olhar manso, com certeza cruzou com o olhar de Simão Sirineu. E aquele olhar de Jesus, certamente, muito mais do que os olhos, penetrou profundamente no coração de Simão Sirineu, que acabou posteriormente vindo a realmente conhecer a obra daquele que dizia ser e que é para nós o Deus entre nós, o Emanuel, aquele que caminha conosco. Ora, a partir, portanto, deste contato, de um simples envolvimento, até mesmo obrigatório, nós vamos encontrar agora, depois de 30 anos deste episódio, Marcos fazendo referências a Simão Sirineu e sua família. Ora, isso é fundamental. Simão Sirineu deixou-se ser tocado pelo espírito de restauração. Deixou de ser apenas um religioso envolvido com as coisas do templo, com as coisas da igreja. Agora passou a ser alguém que tinha compromisso com a palavra de Deus. E isso muda por completo a sua postura. Ora, vamos encontrar então aqui a referência a dois de seus filhos. O primeiro deles, nós estamos falando aqui de Alexandre. As referências não são boas de Alexandre. Vamos encontrar na carta de Paulo aos Romanos, e também na carta a Timóteo, essas referências, uma positiva e outra não tão positiva. A primeira delas encontra-se relacionada aqui a Rufo. Rufo, a palavra de Deus diz que acabou sendo ou tendo compromisso com a palavra de Deus. E Paulo aqui diz, saudai, na sua carta final aqui aos apóstolos, no versículo 13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha, e o outro, Alexandre, o latoeiro, que havia realmente feito males para Paulo. Ora, 30 anos depois deste evento na vida de Simão Sirineu, nós vamos ver a sua família envolvida, principalmente Rufo e sua mãe. Segundo a saudação aqui de Paulo, o Rufo, alguém que era amado, que era importante na vida de Paulo, e essa família também é ponto de Paulo ter caminhado, ter andado com Alexandre, ter sido, vamos dizer assim, traído por Alexandre, ter sido abandonado por Alexandre, Alexandre o latoeiro, alguém que mexia com metais, Mas o fundamental aqui é que aquele episódio levou profundamente uma transformação, produziu uma transformação na vida de Simão Sirineu. Alguém que simplesmente poderia estar envolvido, agora se permitiu, pela graça de Deus, estar de fato comprometido. Alguém que havia sido envolvido pelas circunstâncias se compromete. Quais são as lições? Em primeiro lugar aqui, a questão do chamado. É Deus quem escolhe. Naquele momento, Deus olhou para Simão Sirineu, alguém cansado, e resolve o Senhor envolvê-lo nesse projeto de transformação. Então, uma vida que de fato tem comprometimento com as coisas do Senhor faz com que outros, num crescente, faz com que outros realmente se envolvam nesse projeto. Ele estava
partir daquele momento, fazendo parte de uma engrenagem, de um plano maravilhoso, né? Que muitas vezes nós não entendemos, que muitas vezes nós nem imaginamos. Ali, a partir daquele momento, Simão tornava-se uma peça importante na sociedade, no cristianismo, na vida da sua família. Uma outra razão que nós podemos encontrar nesse pequeno versículo aqui do Evangelho de Marcos é, vamos dizer assim, aquilo que muitas vezes nós fazemos, né, ou voluntariamente, mas que às vezes muitos reclamam, né? Quantas vezes, usando, né, o modelo aí dos nossos alunos, pedimos alguma coisa extra, né, para que eles possam ir além daquilo que estão envolvidos em algum projeto de trabalho, mas eles têm uma dificuldade muito grande em ir além. E aqui, né, nós vamos encontrar este homem indo além, tá certo? Havia terminado a sua tarefa no campo, agora estava ali preparado, né, para aquilo que nós podemos chamar de hora extra espiritual, né? Hora extra cristã. Neste comprometimento, nesse envolvimento de Simão, nós vamos vê-lo agora fazendo além daquilo que se humanamente necessitava fazer. E às vezes também, queridos, nós somos, né, chamados a irmos além. Né? Quando as pessoas cansadas, esgotadas, né, ouvem o Senhor pedir que façam algo a mais, que carreguem, né, essa cruz, que vão além daquilo que estão fazendo. Né? Muitos não têm encontrado forças para fazer lá. Senhor, escolhe outro, eu estou cansado. Né? Esse ano e meio trouxe um cansaço enorme, né, para a minha vida física. Poxa vida, eu tenho família, eu tenho pessoas, né, que estão esperando de mim. Né? É óbvio que aqueles que estão apenas envolvidos com as coisas do Senhor deixarão, mas aqueles que tiverem comprometimento, esses verão a questão da hora extra como um estímulo, né? Como algo espetacular, como algo grandioso. Ou seja, outras pessoas, uma nova geração, está dependendo de atitudes. E essa deve ser uma preocupação da igreja, né? Essa geração que está vindo, que está aí chegando, ela nos vê envolvida ou ela nos vê comprometida? Né? E, óbvio, uma lição maravilhosa que nós vamos aqui entender é que quando nós nos comprometemos, tá certo, as coisas se transformam. Nós passamos, então, a entrar no rol, né, daqueles que lucraram, daqueles que investiram um pouquinho do seu tempo, da sua força, mas receberam 10, 100 vezes a mais, conforme a promessa do Senhor. A família de Simão Sirineu, certo? Acaba, então, encontrando-se com o Senhor. Ora, eu acredito, né, portanto, que as razões pelas quais Simão Sirineu carregou aquela cruz era um projeto de Deus. E devem estar claras e muito vivas, isso em nossa caminhada cristã. O Senhor também vai exigir talvez um pouquinho mais de você, um pouquinho mais de mim, um pouquinho mais do Senhor. Seja ousado, meu querido, né? Aceite carregar a cruz, ainda que isso aparentemente custe um pouquinho para você. E a pergunta que nós então fazemos diante dessa pequena reflexão, né? Envolvido ou comprometido? Envolvido significa você ir à igreja, cantar, louvar, parabéns, graças a Deus. Mas comprometido significa você ir além, levar a esperança, levar a novidade,
levar a cruz para aqueles que ainda não a conhecem. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, a graça misericordiosa do nosso Deus repouse sobre a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo precioso que tem contato com esta palavra. Não fique envolvido, fique comprometido. Que Deus, através de Cristo Jesus, realmente te estimule, te chame a comprometer-se hoje, agora e sempre. Amém. Amém.